Agora nós vamos direto a Brasília, porque o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, fala sobre a reunião que teve com os secretários estaduais de Fazenda. Teto do ICMS é o assunto, claro. Fará o parecer diretamente em plenário em relação a essas proposições, porém não sem antes dialogar profundamente com os secretários de Fazenda, ouvi-los, ouvir também os demais senadores e buscar construir um texto que possa identificar o bom mérito que existe do projeto vindo da Câmara dos Deputados, com um eventual bom mérito também das sugestões dos secretários de Fazenda. E o senador Jean Paul Prats, que participou da reunião também, e que foi relator do PL 1472, que cria a conta de equalização ou de estabilização, e foi relator também do PLP 11, que culminou na Lei Complementar 192, também participará dessa construção do parecer juntamente com o senador Fernando Bezerra Coelho, assim como o presidente da CCJ, o ex-presidente dessa casa, o senador Davi Alcolumbre. Então, um trabalho coletivo, propositivo, permitindo aos estados que possam ter voz nessa discussão e nesse aprofundamento, mas há esse compromisso de apreciação desse tema que faz com que determinados itens tornem-se essenciais e, por isso, tenham o tratamento tributário próprio. Eu, como presidente, reitero aos estados, e o fiz em relação a todos eles com quem estive, os governadores com quem falei, aos próprios secretários de Fazenda, o nosso objetivo, o nosso propósito pelo Senado, de fazer valer o que foi o espírito da Lei Complementar 192 e quero crer que o CONFAS, os secretários, possam fazer essa avaliação em relação à previsão da Lei Complementar 192, daquela média móvel estabelecida na Lei Complementar em relação ao ICMS do diesel. E também há uma expectativa muito grande em relação à continuidade do congelamento do ICMS que foi feito em novembro do ano passado e que pode eventualmente ser prorrogado pelo CONFAS dentro de um consenso na busca comum e coletiva de todos nós, da Câmara, do Senado, dos estados, do governo federal, de evitar aumentos no preço de combustíveis e eventualmente até reduzi-los. Então foi uma reunião muito propositiva, muito amistosa. Eu acho que o diálogo deve ser sempre o caminho para a solução e para a boa solução desses temas. Os secretários pediram então esse tempo e ao longo desses dias farão um aprofundamento em relação ao impacto orçamentário, impacto financeiro, na redução de receita do impacto em relação a esse projeto vindo da Câmara dos Deputados. Todas essas questões serão bem assimiladas pelo relator e pelos senadores que juntos construirão esse parecer que será levado ao plenário do Senado Federal. Então, eu reputo uma reunião necessária, muito produtiva e obviamente, em relação a esse projeto específico, o início agora desse diálogo, que não vai durar muito. Nós vamos buscar muito rapidamente ter uma definição do Senado em relação a esse projeto que será pautado no Senado para a deliberação da maioria do Senado. Para aprovar ou para rejeitar, será a maioria que vai decidir. Quanto tempo, presidente? Quanto tempo de análise? Quanto tempo É bom que o relator diga o cronograma, mas amanhã mesmo já foi marcada uma reunião do relator, senador Fernando Bezerra, com os secretários para uma reunião mais de trabalho técnica mesmo, com o texto em mãos, para se identificar já o que se vê como necessário para poder ser considerado. Essa reunião se desdobrará. Eu pretendo também receber ao longo dessa semana os governadores de estado para que eles possam também externar suas ponderações, suas posições. Então eu acredito que é algo que no decorrer agora do mês de junho a gente tenha como definido para poder a maioria do Senado se pronunciar em relação a esse projeto que se soma à Lei Complementar 192, ao PL 1472, ambos aprovados pelo Senado Federal, um deles também já aprovado na Câmara dos Deputados. Por isso, esse é o intuito geral de um trabalho coletivo para darmos respostas à sociedade, aos consumidores, em relação a esse aumento do preço dos combustíveis que deve obrigatoriamente ser contido. Vai passar por comissão? Há uma possibilidade de consenso para o fundo de compensação que foi estabelecido no relatório do deputado do União Brasil, que foi relator
do PLP 18. Aí eu pergunto para o senhor e talvez, não sei, para o senador João Paulo Prats, há uma possibilidade de consenso, porque pelo que eu entendi, essa era a grande questão para os secretários fazendários e por isso eles pediram para tentar caminhar com a reforma tributária. Veja, o Senado se pronunciou em relação a um 472, esse projeto do senador Rogério Carvalho. Lá está contida a conta de estabilização para que em momentos críticos e de crise, como é o que nós estamos vivendo hoje, se possa lançar a mão de uma conta de estabilização como uma ferramenta adequada para poder corrigir maus rumos em relação ao preço dos combustíveis. E, obviamente, que isso depende da Câmara dos Deputados, ao tempo da Câmara dos Deputados nessa avaliação em relação ao projeto 1472. O que eu posso dizer é que Câmara e Senado tiveram um consenso, foi o consenso do PLP 11, que culminou na Lei Complementar 192, e tivemos, então, uma manifestação feita ao CONFAS no sentido de que o espírito daquele projeto que nós aprovamos, que se transformou numa lei, devesse ser cumprido, que é o que eu vejo, inclusive, como disposição do secretário de Fazenda, dos estados, de fazer cumprir aquilo que o Senado e a Câmara entenderam que devia ser o norte, com uma média móvel dos últimos 60 meses, anos de baixa, anos de alta do combustível, para ter uma alíquota que seja justa para a arrecadação tributária de ICMS dos estados. E em relação ao PLP 18, PLP 211, já aprovado na Câmara dos Deputados, o que há de minha parte é o compromisso com a Câmara de que esse projeto será apreciado pelo plenário do Senado Federal, porém, com o tempo necessário para que o relator, junto com os outros senadores, junto com o secretário de Fazenda, possam fazer uma avaliação sobre o texto para que ele vá já incorporado com sugestões que possam ser para aprimoramento. Ou seja, o relatório vai ser modificado, muito provavelmente o relatório seja lá. Essa é um trabalho agora do relator, obviamente que essa é uma prerrogativa que passa a ser do relator, que terá a autonomia de fazer o parecer que bem lhe convier, obviamente sob o julgo e a decisão do plenário e da maioria do Senado Federal. Então esse é o processo democrático, cartesiano mesmo, o relator faz o seu trabalho ouvindo todos os personagens, vai para o plenário e o plenário decide por sua maioria. Passa por comissões, presidente? Não, irá direto ao plenário do Senado. Presidente, do que os secretários apresentaram para o senhor, o que mais chamou a atenção? Perda de arrecadação? E uma segunda pergunta, como que a alíquota fixa, que está sendo discutida até com o STF, interfere nesse texto? Desculpa, a última pergunta? Como a alíquota fixa e todo aquele cálculo interfere nesse texto de agora? Bom, o que me impactou bastante foi a boa vontade dos secretários em relação a um consenso quanto à aplicação da Lei Complementar 192. Essa disposição que os secretários têm e os estados têm de poder fixar a alíquota de ICMS para o diesel a partir da média móvel que consta na Lei Complementar 192 para o período de transição. Então, essa disposição que vai ser debatida no CONFAS nessa reunião de amanhã é algo digno de nota e de reconhecimento de minha parte, que pode ser uma correção de rumos importante em relação ao diesel. Segundo lugar, há uma premissa fundamental de que desde o ano passado a alíquota está congelada, então não houve por parte dos estados a apropriação dos aumentos dos combustíveis em termos de aumento de arrecadação e também, naturalmente, a posição dos estados de que precisam identificar os impactos dessa fixação de alíquota para itens essenciais para as finanças do estado. Por outro lado, é de se reconhecer também, eu já disse isso, que o projeto aprovado na Câmara também deve se reconhecer, um projeto inteligente para esse propósito de limitação do ICMS. Então, o que nós vamos buscar fazer agora? É uma busca de convergência para que o que a Câmara fez, que vai ser apreciado pelo Senado, possa ser apreciado à luz também de tudo isso que os estados estão apresentando. O que nós não vamos fazer é engavetar o projeto, isso não há hipótese de acontecer, ele será apreciado, mas com essa construção, que pode ser uma construção muito propositiva de uma solução para todos os lados, para o governo federal, para os estados da federação e, fundamentalmente, para aquele que mais interessa, que é o consumidor final, que é o consumidor de combustíveis no Brasil.